Eu sou João Marcelo Filipe e hoje vamos falar de uma coisa que até pode parecer simples, mas muda completamente a forma como vemos o mundo. Voar num ultraleve. Quando alguém ouve falar em ultraleves, normalmente imagina qualquer coisa pequena, menos seguro ou até pouco séria. Mas a verdade é muito diferente. Um ultraleve, de facto, é um avião a sério. Tem tudo o que um avião tem: asas, comandos, instrumentos, planeamento de voo, meteorologia e regras do ar. A grande diferença está na forma como se vive a experiência, com mais leveza, mais proximidade e com muito mais liberdade. Assento, bom dia, Charlie Uniformes e Juliet, taxi to Olive Point, runway 33. Juliet, Charlie Uniformes Victor Juliet, left brake, runway 33. Este tipo de experiência é como trocar um caminhão por uma moto para sentir verdadeiramente a estrada. E é exatamente o mesmo, trocar um avião comercial por um ultraleve para nós sentirmos efetivamente o voo. Uniforme Victor Juliet, line up runway 33, checking off. Como podem ver, aqui nós estamos só a ir do ponto A ao ponto B. Estamos de facto a viver o caminho. No ultraleve, voar torna-se uma experiência muito mais sensorial. Sentimos o ar nas asas, ouvimos o motor muito mais perto e ficamos muito mais ligados ao voo. De tal forma, estamos ligados ao voo que sentimos cada ajuste, cada correção, cada resposta do avião aos comandos. Subimos, descemos, voltamos, sentimos de facto a aerodinâmica, a potência do motor, é tudo muito mais sensorial. O céu deixa de parecer distante, fica mesmo ali diante dos nossos olhos e isso transforma o voo em algo intenso, próximo e incrivelmente humano. E depois acontece uma mudança de escala e tudo passa a ser visto de uma outra forma. Quando estamos lá embaixo, tudo parece maior, mais urgente, mas visto daqui de cima tudo se reorganiza. As estradas tornam-se linhas, as casas maquetes e os rios têm uma nova textura. Esta experiência de voar no ultraleve não vive só de contemplação. Também existe consciência, atenção e responsabilidade. Na verdade, o voo começa muito antes do avião sair do lugar. Começa na meteorologia, na avaliação da rota,
na preparação da segurança, no planeamento de alternativas e realizar uma inspeção ao avião. Porque, neste contexto, a liberdade não é fazer simplesmente o que apetece. A aviação, ser livre, não é ignorar os limites, é poder voar respeitando principalmente as nossas limitações, as regras e tudo o que torna um voo seguro. No fundo, tudo se resume a este equilíbrio entre o sonho e a disciplina. E talvez seja isso que torna um voo em ultraleve tão especial. Agora a pista garantida. Uniforme, Victor Juliet, runway 33, bucket. E o mais incrível é que um avião ultraleve aproxima-nos da aviação tal como ela começou. Simples e verdadeira. Quero mostrar-vos hoje exatamente como é a sensação, como funciona, o que se vê, o que se aprende e por que razão tantas pessoas descrevem este tipo de voo como uma das experiências mais marcantes das suas vidas. Porque o céu, na verdade, não é o limite, é apenas o começo. Mas hoje tenho uma novidade que vos quero mostrar. Vamos voar num outro tipo de aeronave ultraleve. Este avião tem uma presença muito mais desportiva. As suas linhas são mais limpas e um acabamento que revela um nível de sofisticação e exigência claramente superior. E há uma diferença que se nota imediatamente em relação ao avião anterior. Estamos agora num ultraleve de asa baixa. Num avião de asa alta, temos as asas por cima de nós, o que nos dá uma visão para baixo muito ampla e também uma maior sensação de estabilidade. Neste ultraleve, como a asa fica por baixo da fuselagem, o avião ganha uma linha mais aerodinâmica e isso sente-se no voo. É mais eficiente no ar e uma percepção clara de maior performance. E também muda a maneira como vemos o mundo lá fora. Em vez da asa por cima da cabeça, temos agora a asa de lado, o que nos oferece uma perspectiva muito mais ampla do horizonte. E há um detalhe neste avião de que eu gosto muito. O cockpit. Tem dois lugares lado a lado, uma canopy que nos dá uma excelente visibilidade e um interior que, conforme a configuração, pode vir muito bem equipado, com instrumentos modernos, rádio e tudo o que precisamos para um voo confortável e seguro. E, mesmo sendo classificado como ultraleve, a verdade é esta. Estamos perante um avião a sério.
É um avião com boa performance, qualidade de construção e uma reputação muito forte entre quem valoriza um voo mais dinâmico e eficiente. Mas exatamente por isso é tecnicamente muito mais exigente para quem o pilota. É precisamente com este avião que vamos viver na primeira pessoa esta experiência de voar num ultraleve. Mas antes de explorarmos, há um passo fundamental que não podemos ignorar: o planeamento. E só depois é que vamos voar. Para explicar o planeamento de voo de uma forma simples e visual, estamos na Escola de Comércio de Lisboa. Com mais de 30 anos de história, é uma escola de ensino de formação profissional nas áreas do comércio, turismo e serviços, sempre ligada às empresas e à comunidade. Essa ligação e essa aposta na aprendizagem prática vêem-se bem nas infraestruturas. Há espaços pensados para aprender fazendo, desde áreas de simulação e prática até salas equipadas com tecnologia avançada para trabalho coletivo e apresentação de conteúdos. E é precisamente por isso que estamos aqui. Vamos aproveitar os quadros interativos para tornar o planeamento de um voo mais fácil, mais claro e muito mais interessante de perceber. O plano para hoje é simples: um voo local e relativamente curto. Saímos das Faias, voamos até Benavente, depois, junto ao Rio Tejo, vamos até Alcochete e regressamos novamente ao ponto de partida, ao aeródromo das Faias. Com o mapa do espaço aéreo de Portugal à nossa frente, vamos marcar os pontos essenciais da nossa rota. Descolamos das Faias, sobrevoamos Benavente, Alcochete e regressamos novamente às Faias. E agora, com estes pontos, vamos desenhar a nossa rota direta, o mais possível, segura e execuível. E podemos começar por tentar esta rota: Faias, Benavente, Benavente, Alcochete, Alcochete, Faias. Só que há um pequeno pormenor: é que, ao fazermos esta rota, estamos aqui a sobrevoar este espaço delta, que é um espaço reservado, e não podemos passar por lá. Então, temos que ter uma outra alternativa, uma rota também o mais direta possível, segura e execuível. Então, continuamos Faias, Benavente, Alcochete. Só que desta vez vamos fazer uma rota que circunde esta área reservada. Canha é a solução. Então vou Faias, Canha, Benavente, Alcochete, Faias. Esta é a rota que nós vamos fazer neste voo. Mesmo sendo uma rota simples, nada pode ser feito ao acaso. Temos que planear bem o trajeto, as altitudes, tendo sempre em conta o espaço aéreo à nossa volta. Como estamos perto de Lisboa e da base aérea do Montijo, seguimos os corredores visuais autorizados e evitamos assim entrar em zonas controladas sem a devida autorização. Aqui no mapa, o Rio Tejo destaca-se imediatamente e será ele a nossa principal referência visual durante o voo. O rio, a paisagem, os campos à volta vão-nos confirmar sempre o rumo e manter a navegação simples e segura. Também definimos uma altitude confortável, suficientemente alta para nos afastarmos das turbulências mais próximas do Sol, mas abaixo das rotas típicas do tráfego comercial. Nesta zona, a altitude irá ser entre os 1.500 e os 2.000 pés, sempre ajustada conforme as autorizações e indicações do ATC. Com o percurso definido ainda antes da descolagem, sabemos exatamente para onde vamos, por onde vamos passar, que espaço aéreo vamos atravessar e onde tencionamos aterrar. E isso faz toda a diferença na segurança de voo. Mas há sempre uma pergunta que um piloto tem que fazer: e se, por algum motivo, não conseguimos aterrar no aeródromo que estava previsto? Mesmo num voo curto, há uma pergunta que o piloto tem sempre presente: e se alguma coisa não correr como previsto? Por isso é essencial definir um local alternativo para aterrar caso o plano inicial
não possa ser cumprido. No nosso voo, escolhemos este campo, o campo de voo de Benavente, como alternante. É uma excelente alternativa porque fica perto da rota prevista e, por alguma razão não for possível voltar às Faias, sabemos que Benavente está ali como uma opção segura, tranquila e praticamente sem grandes desvios. Antes de qualquer voo, há uma coisa que vem sempre em primeiro lugar: a meteorologia. Precisamos saber exatamente como está o tempo, mas, sobretudo, como é que ele pode evoluir durante o nosso voo. Aqui, na plataforma Windy, estou a ver as condições para hoje ao longo da nossa rota. E a ideia é olharmos para coisas simples que toda a gente percebe. Em primeiro, o vento, a direção e a intensidade. As setas mostram-nos para onde o vento está a soprar e as cores ajudam-nos a perceber se está fraco ou mais forte. Depois, a visibilidade. Se o dia está limpo ou se há neblina. Ou se o ar está mais fechado. A seguir, as nuvens. Se estão altas, se estão baixas e se podem de alguma forma limitar o nosso voo visual. E por fim, a chuva. Há previsão de aguaceiros ou de alguma mudança de tempo durante o nosso voo. O vento. Aqui na nossa zona do nosso voo temos uma previsão de 8 nós de força de vento com uma direção noroeste. Nuvens. Como nós podemos ver, céu totalmente limpo, sem nuvens. Portanto, um voo visual pleno. Chuva e aguaceiros. Nada. Completamente limpo. Eventualmente para aqui, para esta zona, alguns aguaceiros, mas muito longe de Portugal continental. Portanto, vento, nuvens e chuva. Tudo em perfeita condição para podermos voar. Mas temos que ainda ser mais exigentes relativamente ao olhar atento para a meteorologia. E depois há a parte que à primeira vista parece mais complicada. O METAR e o TAF. Na prática, estes relatórios servem para responder a uma pergunta simples. Dá ou não dá para voar em segurança? Como estamos na área de influência da base do Montijo, vamos consultar o METAR e o TAF disponíveis para esta zona e confirmamos se há sinais ou não de tempestades a formarem-se, se há nevoeiros ou chuvas fortes no caminho. O METAR significa Meteorological Aerodrome Report ou o TAF, Terminal Aerodrome Forecast. METAR e TAF. Temos já aqui disponível o METAR para a zona do Montijo. Estas indicações estão aqui, aparentemente difíceis de interpretar, mas não passam apenas de simbologia, até bastante simples. METAR é METAR, isto quer dizer Base Aérea do Montijo, e esta observação foi feita no dia 5, hoje, às 10 horas Z, Zulu, quer dizer a hora standard universal, no caso concreto menos uma hora do que Portugal, hora local 11 horas. Portanto, hoje, às 11 horas, alguém olhou para o céu e descreveu o que observou. E o que é que ele observou? Observou que o vento tinha uma direção, vinha de uma direção de 10 graus, portanto de norte, com uma força constante de 8 nós. Mas também observou outras coisas. Observou que este mesmo vento, que tinha uma constância na ordem dos 10 graus, também variava. Variava entre os 330 e os 40 graus. E também observou mais coisas. Observou CAVOC, quer dizer que o teto, não há teto de nuvens, abaixo dos 5.000 pés, e a visibilidade horizontal é superior a 10 km. Também observou que, neste momento, a temperatura do ar era de 20 graus e a temperatura expectável de formação de geada era de 10 graus. Portanto, nunca, com esta informação, vamos observar nevoeiros e neblinas. E depois deu-nos também a pressão atmosférica, 1018 hectopascais. Uma observação que nos dá uma tranquilidade
para o voo. Mas agora a pergunta continua a ser, então, se eu vou voar mais de 1 hora, como é que esta previsão, como é que a previsão nos vai evoluir em termos de condições meteorológicas? Daí o TAF. E vamos analisar o TAF previsto para esta área do Montijo. E aqui temos a previsão. Terminal Airdrome Forecast. Para onde? Para a área do Montijo. Quando é que foi feita esta previsão? Foi feita no dia 5, às 5:02 da manhã, Zulu. Mais uma vez, em local time, 6 horas da manhã. Portanto, alguém, no dia 5, às 6 horas da manhã, fez uma previsão. E a previsão vai de o dia 5 às 6 da manhã até dia 6 às 6 da manhã. E o que é que ele observou, ou o que é que ele previu genericamente? Genericamente ele disse que durante este período, do dia 5 às 6 da manhã até ao dia 6 às 6 da manhã, vamos observar um vento que vem de 340 graus, com uma força de 10 nós. E cá está, Cavoque, sem nuvens, abaixo dos 5.000 pés e uma visibilidade horizontal superior a 10 km. Mas ele chama a atenção. Chama a atenção de quê? Que temporariamente, entre as dia 5 às 15 e do dia 5 às 18, portanto, entre as 3 da tarde e as 6 da tarde, do dia 5, vai haver qualquer modificação nos ventos, com uma direção de 350 graus, com uma força de 12 nós, mas este guia vai-nos dizer gust, é rajadas. E vamos ter rajadas na ordem dos 25 nós. E ainda nos diz mais coisas. Diz-me que, para além destas previsões, vai acontecer qualquer coisa. Become o quê? No dia 5 às 23 e do dia 6 à 1 da manhã, vai haver um vento, vai descer a sua intensidade para 2 nós, só que variável. De onde é que ele vem? É variável. E vai ter nuvens, poucas nuvens a 2.200 pés. Portanto, como veem, também aqui, do ponto de vista da evolução do tempo, das condições meteorológicas, podemos dizer que o voo vai ser seguro. Sempre ver os metares e os TAFs, para nós termos a certeza que temos condições de segurança meteorológicas para poder voar. Com esta informação, ficamos com uma base muito mais sólida para poder avançar. Mas mesmo assim, antes de descolarmos, ainda confirmamos o vento aqui, no próprio aeródromo, olhando para a manga de vento. Ela diz-nos de onde vem o vento e com que força sopra. Isto é muito importante, porque a descolagem faz sempre contra o vento. Desta forma, o avião ganha sustentação mais facilmente, levanta voo em menos espaço e, acima de tudo, é sempre uma descolagem muito mais segura. Se virmos alguma coisa menos favorável, por exemplo, vento forte mais tarde, ou nevoeiro ao final do dia, ou chuva na rota, a decisão seria simples. Ou voamos mais cedo, ou ajustamos a rota, ou simplesmente não voamos. Na aviação há momentos em que a melhor decisão é mesmo não voar. No fundo, conhecer bem as condições meteorológicas antes de descolar aumenta a segurança e ajuda a evitar surpresas desagradáveis lá em cima. Por isso, a meteorologia não é um detalhe, é a base de todo o planeamento. Com a meteorologia confirmada, o próximo passo é perceber se existe alguma restrição no espaço aéreo. E aí entramos no tema dos NOTAM. NOTAM é uma sigla em inglês que vem de Notice to Airman. Hoje em dia também se usa muito Notice to Air Mission. Mas a ideia é simples. São avisos oficiais que nos alertam para alterações temporárias ou possíveis perigos que podem afetar o voo. O NOTAM pode indicar, por exemplo, uma pista encerrada para obras, luzes de pista inoperacionais, combustível indisponível num aeródromo ou até uma zona temporariamente restrita, seja por exercícios militares, eventos, trabalhos aéreos.
E isto é mesmo muito importante, por um motivo muito prático. A última coisa que queremos é estar no ar e descobrir que o local por onde contávamos passar ou planeávamos aterrar, afinal, não está disponível. Agora reparem aqui no planeamento de voo. Vou abrir a lista de NOTAMs para a nossa zona aqui na região de Lisboa e para a rota que vamos fazer hoje. Só uma nota importante. A consulta oficial faz no AIS da NAV Portugal. Eu costumo ver aqui na aplicação, mas o princípio é sempre o mesmo. Confirmar se existe algum aviso que obrigue a ajustar o plano. E neste caso, há. E o aviso que nos dá esta aplicação é que esta zona é restrita e por via de exercícios de UAV. E o NOTAM diz-nos ainda mais outras coisas. Diz-nos que há um condicionamento desde o dia 5 às 5 da tarde até ao dia 30 às 6 da tarde, por exercícios de UAV nesta área reservada. Portanto, não podemos passar por lá e já sabemos de antemão, antes de descolarmos, esta restrição. É para isso que existem os NOTAMs. Não haver surpresas quando nós estamos lá em cima. No nosso caso, e tirando esta restrição deste espaço aéreo, para a rota de hoje não aparece nada de crítico nos NOTAM. Não há pistas encerradas, não há restrições fora do normal, não há nenhum aviso que nos obrigue a mudar a rota. E é exatamente isso que queremos ver antes de sair do chão. E fica a ideia bem clara. Consultar NOTAMs é rápido e evita problemas. Em 2 ou 3 minutos conseguimos perceber se há alguma condição anormal que possa afetar o nosso voo. Com a meteorologia e os NOTAMs confirmados, o próximo passo é planear o combustível. O nosso ultraleve consome em média cerca de 15 litros por hora, um valor típico para um motor Rotax deste tipo de aeronave. E é com esse número que vamos fazer uma conta simples, perceber quanto combustível precisamos no mínimo e quanto temos que levar como margem de segurança. A rota completa, Faias, Benavente, Alcochete e regressa às Faias, deve demorar aproximadamente 1 hora de voo efetivo. Portanto, a base é direta. Tempo de voo vezes consumo por hora. Portanto, a conta é simples. O consumo total para 1 hora de voo é o consumo que o motor faz previsionalmente para 1 hora, que neste caso são 15 litros por hora, vezes 1 hora, que é o tempo de voo que se estima para esta rota. Portanto, o consumo total são 15 litros. Mas, atenção, isto é apenas o mínimo teórico. Na aviação, nós nunca descolamos só com o mínimo. Levamos sempre combustível extra, pelo menos para mais 30 minutos de voo. Para, no caso de termos que divergir para o alternante, ficar em espera para aterrar ou simplesmente se o voo demorar mais do que o previsto. Então, somamos essa reserva. 30 minutos adicionais de voo, que corresponde, de acordo com as nossas contas, a consumo de 30 minutos. Não é mais do que o consumo de 1 hora, 15 litros por hora, vezes o tempo, neste caso, meia hora. O que vai dar um consumo adicional de 7 litros e meio. Estes 7 litros e meio vamos adicionar aos 15 inicialmente calculados. Portanto, o consumo total vai ser 15 litros mais 7,5 litros, o que vai dar 22 litros e meio. Arredondando, vamos necessitar de 23 litros de combustível para este voo fazer-se em segurança.
depois de passarmos por Benavente e Alcochete, com o céu limpo a acompanhar-nos, fica uma sensação difícil de explicar. Como se tudo, por momentos, tivesse abrandado. Lá embaixo, a Lesíria ribatejana desenha-se em tons de verde, atravessada pelas águas calmas e serenas do Tejo, num cenário que guardamos na nossa memória e que guardamos para sempre. Cada minuto no ar, sob a liberdade. E talvez seja por isso que voar é assim tão especial, porque nos mostra de uma forma simples que a liberdade também pode ter asas. E se estás a dar os primeiros passos no mundo da aviação ultraleve, há uma ideia essencial que deves guardar para sempre. A preparação é tudo. Nunca entres num avião sem fazer um checklist completo. Confirma o combustível, verifica os sistemas a bordo, o motor e os instrumentos com calma e atenção. Porque a segurança começa no chão, muito antes da descolagem. Respeita sempre os teus limites. Não te deixes pressionar. Se o tempo não ajuda, ou se houver alguma dúvida, adiar o voo é muitas vezes a decisão mais sensata. E não te esqueças de treinar regularmente os procedimentos de emergência. Voar é sem dúvida uma experiência apaixonante, mas exige disciplina, responsabilidade e respeito pelo avião e pelos céus. E o melhor de tudo é que isto é apenas o começo. Há tantos destinos incríveis para descobrir num ultraleve. Rios, serras, costa, pequenas pistas cheias de história e paisagens que, vistas lá do alto, ganham uma dimensão completamente diferente. Se nunca experimentaste, talvez esteja na altura de o fazer. Um batismo de voo, ou mesmo procurar uma escola de pilotos. Porque há céus que não se explicam. Vivem-se. Obrigado por estares desse lado em mais uma aventura. Se gostaste, subscreve o canal para acompanhares os próximos voos. Deixa um like e escreve nos comentários que sítios é que gostavas de descobrir lá de cima. Até ao próximo voo, porque o céu não é o limite, é apenas o começo.